Glória a Deus. A paz do Senhor a todos os nossos amigos, todos os amigos que nos assistem todas as noites. Mais um dia na presença de Deus, buscando a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. O Senhor tem sido o nosso auxílio, o nosso ajudador, nossa torre forte. Ele tem sido o socorro presente na hora da angústia, né? Hoje, mais um dia, graças a Deus, na presença de Deus. Hoje é 17 de fevereiro de 2021, né? Irmão Cleonício aí, paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe grandemente, tá, mano? A tua vida, a vida da tua família. Deus proteja. Pode ir chegando aos nossos amigos. Hoje nós vamos abordar um assunto muito importante. Importantíssimo mesmo. E esse assunto, talvez, muitos ainda nem entenderam. Mas, para a honra e a glória do Senhor, nós vamos estar abordando este assunto. E todos, você pode vir chegando, né? Marcando aí o seu joinha, comentando. Se você gostar, se você está gostando do trabalho que estamos fazendo, levando a palavra de Deus através da rede social, você pode comentar, tá? Não tem problema nenhum. Você é o nosso convidado, né? Então, por isso, meus amados irmãos, amigos, a nossa responsabilidade é levar a palavra de Deus a todos os que gostam da palavra de Deus. Ela é uma palavra pura e eficaz. Glória a Deus. Meu abraço aqui ao meu irmão Danilo Serrão. Tá? Deus abençoe grandemente, tá, mano, sua família, irmão Cleonilson Dias, que já está interagindo com a gente. Então nós vamos estar abordando um assunto, tá, muito importante nessa noite. E talvez você vá ficar até admirado do assunto que nós vamos abordar nessa noite. Meu abraço à irmã Luana, aí em Santa Catarina, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe. Pode ir chegando todos os nossos amigos. Nós vamos estar falando da palavra de Deus. Graças a Deus tem pessoas já convidando, né? Quero mandar meu abraço aí ao pastor Adriano, né, Batista, no Rio de Janeiro, que já está projetando a nos levar a pregar no Rio de Janeiro. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, tá, meu pastor? Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como eu disse, hoje é 17, a nossa responsabilidade é interceder pela nação brasileira. E nós vamos estar mostrando um pouco hoje a respeito da humanidade, como a humanidade tem gemido, por que a humanidade tem gemido, tem sofrido, tem chorado, tem lamentado. Glória a Deus. Mas eu convido a você nessa noite a abrir a tua Bíblia, você que tem Bíblia, você que está com a Bíblia ao lado. Você pode nos acompanhar, porque isso vai ser um assunto muito importante para a nossa vida. Porque eu observo assim, muitas pessoas dizem, eu sou filho de Deus.
Mas às vezes ela não conseguiu se libertar de certas situações, digamos, bebida, droga, homicídio, prostituição. Essas coisas ela veio me intrigando e me fez fazer uma busca minuciosa a respeito da palavra de Deus concernente a esse tipo de pessoas que vivem nessa prática. Com isso não estou lhe julgando aqueles talvez que estejam nessa situação. Não, meu amigo, não. Deus me livre de julgamento. Não sou juiz para fazer isso. Mas o que eu quero lhe levar nessa noite é um conhecimento que talvez você ainda não tenha esse conhecimento. Amém? Eu quero lhe levar nessa noite, primeiramente, ao livro de Marcos. Marcos capítulo 16 e o versículo 15. Versículo 15. Esse versículo ele abrange muita coisa. E nessa noite nós vamos estar falando um pouco a respeito da palavra de Deus. Amém? Nós vamos estar falando um pouco a respeito, abordando esse assunto, que diz assim: e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora aqui a palavra de Deus está nos dizendo, é uma ordem. Marcos foi um dos primeiros livros do evangelho a ser escrito, foi o livro de Marcos. Agora, o que a palavra de Deus está nos dizendo? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que é criatura? Há uma diferença entre criatura e filho de Deus. Amém? Há uma diferença entre criatura e filho de Deus. Amém, meus irmãos? Então nós vamos estar nessa noite abordando esse assunto, criatura. Criatura. Por que criatura? Nós vamos observar uma coisa interessante, meus amados irmãos, amigos, que nos assiste, que tem acompanhado esse assunto. Quando nós encontramos a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 1, do verso 26 e o 27, eu quero até que mostrar para muitos teólogos brasileiros, para muitos teólogos do mundo todo. Eu quero mostrar esse assunto. Como o homem deve voltar a ser a imagem e semelhança de Deus. Porque no livro de Gênesis, capítulo 26, ou seja, capítulo 1 e o verso 26, a Bíblia diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Mas a pergunta é: até quando o homem ele passou a ser a imagem de Deus? Até quando o homem era a imagem de Deus? Todo pregador, ele sabe, louvado seja o nome do Senhor, que o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Todos nós sabemos que o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado.
Então nós vamos encontrar biblicamente que chegou um momento em que Adão e Eva, eles pecaram. Eles comeram do fruto proibido. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, no livro de Gênesis, capítulo 3, o verso 23 e o 24, que depois que o homem pecou, Deus o lançou fora do jardim. Louvado seja o nome do Senhor. E o homem agora estava fora da presença de Deus. Já não estava mais na presença de Deus, meus amados irmãos e amigos. Porque o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. E eu tenho dito que o pecado é a transgressão da lei. Então, a Bíblia relata que Deus o lançou fora. No livro de Gênesis, capítulo 3, nós vamos estar mostrando isso aqui, o verso 23 e o verso 24. Observe muito bem, glória a Deus. Ele diz o seguinte: e o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que foram tomada. Havendo lançado fora o homem, pôs querubim no oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada. Amém? Uma espada inflamada ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero aqui mandar meu abraço a nossa amiga Nazaré Moraes Libório, que está nos assistindo. Que Deus abençoe grandemente, tá, minha irmã? Então, nós vamos ver aqui, meus amigos, amigas, que Deus agora lança o homem fora do jardim. Agora, mais uma perguntinha aqui, talvez você vá ficar curioso. Será que aqui, depois que o homem pecou, ele passou ainda sendo a imagem de Deus? Será que a mulher passou ainda sendo a imagem de Deus? Talvez você diga sim. Mas eu vou lhe mostrar biblicamente que depois que Adão e Eva pecaram, eles geraram 2 filhos. Primeiro, Caim e Abel. Caim matou Abel, porque o pecado agora já tinha entrado através de um homem. Nós vamos ver isso lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Então o pecado já havia entrado, louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia diz que Adão conheceu agora a sua esposa, já no livro de Gênesis, capítulo 5, tá? Você pode anotar isso aí vai ser bom para a tua vida, para a minha vida. No livro de Gênesis, capítulo 5, o verso 3, a Bíblia diz assim: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua imagem, ou seja, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o nome de Sete. Então, meus amigos, no livro de Gênesis, capítulo 5, verso 3, o homem já não é mais a imagem de Deus, ele passa a ser a imagem do homem. Pastores, pregadores,
da palavra de Deus, eu quero que você analise bem o que nós estamos falando nessa noite. Quando Marcos disse para nós, para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, é porque o homem agora ele passou a ser apenas uma criatura de Deus. Está dando de você me entender? Agora observe o seguinte. Como é que devemos fazer para voltar a se tornar filho de Deus? Nós vamos estar falando a respeito desse assunto. Então, quando o homem ele pecou, através de Adão veio o pecado. A Bíblia diz que através de Adão veio o pecado. Nós vamos estar mostrando isso agora. Paulo ele escreveu que todos pecaram. No livro de Romanos, capítulo 3, a Bíblia diz no verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nessa noite, você pode perguntar para mim, digamos assim, pastor, se todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, o que é que eu faço para mim me tornar filho de Deus? É muito fácil. Por isso que eu disse que eu orei praticamente 6 anos para poder falar desse assunto. Porque desde que o homem pecou, o homem passou a ser a imagem do homem. E a Bíblia diz que por isso toda a humanidade ela foi entregue à vaidade. No livro de Gênesis, no livro de Romanos, capítulo 8, meus amados irmãos, o verso 20 em diante, nós vamos encontrar as coisas maravilhosas a respeito desse assunto. Romanos capítulo 8, o verso 20, ele diz assim, porque a criação ficou sujeito à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que o sujeitou. Então, a Bíblia diz no livro de Romanos capítulo 1, que os homens agora, desde que Adão pecou, a humanidade pecou, o homem passaram a adorar mais a criatura do que o Criador. Passaram a adorar a criatura, meus amados irmãos. Onde nós vamos encontrar isso? Em Romanos, capítulo 1, verso 25. O homem passou a adorar mais a criatura. Ele passou a adorar um pedaço de pau, a madeira. Eles passaram a adorar aquilo que muitas vezes eles criam. Hoje tem pessoas que creem no Buda. E na Índia tem milhares de deuses que a pessoa passam a adorar. Você está entendendo? Mas o que eu quero dizer nessa noite, meus amados irmãos, amigos, é que existe apenas um Deus a quem nós devemos o adorar. É Ele que tem entregado a humanidade à vaidade, porque a humanidade já não busca mais a presença de Deus. Tem deixado Deus de lado. Tem abandonado Deus de lado, estão adorando mais a criatura do que o Criador. Nós vimos no carnaval, as pessoas passaram até zombar, blasfemar contra o Deus Todo-Poderoso.
Que tristeza! Que tristeza! Então, meus amigos, irmãos, a palavra de Deus diz que do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a injustiça do homem. Por quê que se manifesta a ira de Deus? Porque o homem deixou de adorar a Deus, eles se tornaram apenas criatura para adorar outra criatura. Me perdoe os que gostam de esporte. Mas eu vejo muitas pessoas fanáticas, muitos adoradores do Flamengo, do Vasco. Me perdoe pelo que eu estou falando. Mas você já reparou qual é o símbolo do Flamengo? Um urubu. Do que vive o urubu? De carniça. De carniça. Então, meus amados irmãos, e tem crente que está nesse caminho. Pela misericórdia de Deus, meus amados irmãos, amigos, eu não estou querendo ver o teu mal. Quem está fazendo isso são criaturas. O Filho de Deus não tem que fazer isso, não. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso, nós vamos observar a palavra de Deus mais adiante. O que nós devemos fazer para nós nos tornarmos verdadeiramente, porque a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios que toda a humanidade ela passou, a morte passou a reinar na humanidade. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos estar mostrando para você o verso 21 e o verso 22. 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 21 e o verso 22. Olhe só uma coisa. No verso 21, ele diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A morte ela veio por quem, irmãos? Amigos? Por Adão. Por que veio a morte? Porque agora o homem tinha se afastado de Deus. E o Senhor havia avisado lá no início: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. E o homem não quis obedecer. Então toda a humanidade agora ela passou a ser apenas uma criatura. Ei, mas nessa noite você não tem que ser apenas uma criatura, você tem que se tornar filho de Deus verdadeiramente. Vou te mostrar. No verso 22, desculpa. Irmão Nadab está chegando, seja bem-vindo, tá, meu irmão? Em nome do Senhor Jesus Cristo. No verso 21, ele diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A morte entrou por Adão, e agora nós vamos encontrar que a ressurreição já passa a vir por Jesus. Verso 22. Porque assim todos morreram em Adão. Todos, sem exceção, meus irmãos. Todos, a Bíblia está dizendo no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 22, porque todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quando é que nós vamos passar a ser vivificados em Cristo? É no momento que nós nos voltamos para Deus.
Nós vamos passar a ser vivificado em Cristo. Mas por que, pastor? Você pode me perguntar nessa noite. Eu quero lhe levar agora no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso 47. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Como eu lhe mostrei lá no início, o homem deixou de ser a imagem de Deus, e ele passou a ser a imagem do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde está isso, pastor? Lá em Gênesis 3, capítulo 5, ou seja, o verso 3. Você está entendendo? Ali a Bíblia diz que Adão viveu 130 anos e gerou um filho conforme a sua semelhança e a sua imagem. E pôs o nome de Sete. Então o homem era a imagem do homem. É preciso se voltar para Deus para se tornar a imagem de Deus. Como, pastor? Através do arrependimento, meus amados irmãos. Pastor, mas você pode dizer, eu não mato, eu não roubo, eu não vivo fumando, não vivo bebendo, eu não vivo pecando. Quem disse? A Bíblia está dizendo que todos pecaram, por mínimo que seja. Todo homem precisa se arrepender e se voltar para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O homem precisa, a mulher precisa, meus amados irmãos, amigos, se voltar para Deus, para que ele possa ter uma vida digna na presença do Deus Todo-Poderoso. Vou lhe levar mais adiante. Quando o homem passa a se arrepender, chega um momento em que perguntaram para Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? No livro de Atos, capítulo 2, do verso 36, ou seja, 37 e 38, a multidão perguntaram, o que faremos, varões e irmãos? Pedro disse, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que Deus nessa noite está querendo é perdoar os meus pecados e os teus pecados, para que nós nos torne filhos de Deus. Está dando de você entender? No livro de Atos, capítulo 10, verso 43, a Bíblia diz que todo aquele que nele crê, todos os profetas dão testemunho. Todos os profetas dão testemunho que todo aquele que nele crê recebe perdão de pecado pelo seu nome. João disse, filhinhos, eu vos escrevo que os vossos pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Atos 4,12, a Bíblia diz, não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe outro nome, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O anjo disse para José, José, filho de Davi, não temas em receber Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Está dando de você me entender, meus amados irmãos e amigos? Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Agora observe, meus irmãos, que nós precisamos pregar o Evangelho, como eu disse, foi dito no livro de Marcos, capítulo 16, o verso 15. E de por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Por que o Evangelho? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê.
Deus não quer que nenhuma alma pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento, que todos venham se arrepender e seja verdadeiramente filho de Deus. É por isso que a humanidade geme, é por isso que a humanidade sofre. Eu vou lhe levar novamente no livro de Romanos. É por isso que a humanidade está sofrendo, meus amados irmãos. Nós temos vendo, ultimamente, choro, pessoas chorando, lamentando, porque muitas vezes não quer buscar a Deus como deve. Agora, observe no verso 20 do capítulo 8 de Romanos, porque a criação ficou sujeita à vaidade. A humanidade, toda a criação, toda a humanidade, a Bíblia diz que se torna mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Quando se convida para ir à igreja, muitas pessoas já não querem mais. Ah, mas se for o carnaval, vai para a festa do carnaval. Se for para a festa do boi em Parintins, no estado do Amazonas, vai. Se for para o jogo de futebol, vai. Muitas vezes até mães com criança, no meio da chuva, com sombrinha na cabeça, mas quer estar lá. Eu já vi mães enfeitando os seus filhos, na época do carnaval, uma criança, para ir desfilar carnaval. Ei, preste atenção no que você está fazendo. Porque a humanidade está se tornando cada vez mais vaidosa. Ela tem se tornado mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, meus amados irmãos, amigos. E isso Paulo, ou seja, Timóteo escreveu lá em 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 até o verso 4. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes a pai e mães, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, obstinados, orgulhosos. A Bíblia diz que eles se tornam mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia diz agora no verso 21 aqui de Romanos capítulo 8, verso 21. Na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção. Ei, é hora de nós nos libertarmos da escravidão da corrupção. Como, pastor? Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. É hora de nós nos libertarmos da corrupção desse mundo. É hora de nós nos voltarmos, meus amados irmãos, para a presença de Deus. Preste atenção, você que um dia já passou pela igreja, você se desviou. É hora de você voltar para Deus, é hora de nós clamarmos a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora vamos ver o verso 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, aqui nós estamos vendo a palavra de Deus dizendo para nós que toda a humanidade ela geme até agora, ela sofre como dores, como dor de parto, meus amados irmãos. Você está entendendo? É pessoas morrendo, é o Covid matando pessoas, é assassinato. Ei, a humanidade está gemendo, ela está sofrendo como dores, como que de parto, como se uma mulher tivesse para dar dor. Porque não busca mais a presença de Deus. Essa é a criatura que está vivendo desse jeito. Por isso que a palavra de Deus está dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
O Evangelho é o poder de Deus, é para a libertação da humanidade, meus amados irmãos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Agora observe, então como a humanidade está sujeita, está gemendo, não pense que é só a humanidade sem Deus, não, nós também como cristãos gememos, porque temos parentes, amigos que muitas vezes não fazem parte na caminhada do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou te mostrar agora, no verso 23, ele diz o seguinte: e não só ela, mas nós mesmos, observe, nós mesmos, isso aqui, nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Glória a Deus! Então, meus amados irmãos, nós mesmos como pregadores, nós mesmos que pregamos a palavra de Deus, nós sofremos, nós choramos, porque muitas vezes nós estamos vendo pessoas perecendo, e até que o nosso corpo, irmãos, amigos, não seja levado ao pó da terra, nós vamos estar gemendo, chorando, sofrendo, porque temos amigos, amigas, que muitas vezes já perderam até a sua vida, às vezes, até mesmo sem a presença de Deus. Eu queria que você analisasse nessa noite essa mensagem, que você pudesse compartilhar essa mensagem com pessoas da tua família. Então, meus amados irmãos, no momento em que não servimos ainda a Deus, nós somos apenas uma criatura. Mas quando nós passamos a servir a Deus, verdadeiramente, nós passamos a ser também a imagem de Deus, como eu lhe disse lá no início. O homem perdeu a imagem, perdeu a semelhança, porque ele pecou. E a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Faz separação entre Deus e o homem, o pecado, meus amados irmãos. Ei, pastores, teólogos de todo o Brasil, preste atenção nessa mensagem. Que quando a Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 1, verso 26, que Deus criou o homem conforme a sua imagem, mas o homem perdeu a imagem e perdeu a semelhança. O homem passou a ser a imagem do homem, como disse Gênesis capítulo 5, o verso 3. E é necessário que o homem se volte para Deus. A Bíblia diz que em 7 começou a se invocar o nome do Senhor. E há de ser, meus amados irmãos, aquilo que Joel disse no livro de Joel capítulo 2, o verso 32, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E no momento que você passa a invocar o nome do Senhor como é, você passa a se tornar filho de Deus. A Bíblia diz que veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, ele dá o poder, preste atenção, lá no livro de João capítulo 2, ou seja, capítulo 1, o verso 12. Mas todos aqueles que nele crê, ele dá o poder de serem feitos filho de Deus, a saber, os que crê no seu nome. Leia lá. Então o homem já passa a ser filho de Deus, ele passa a ser a imagem de Deus. Como, pastor? Porque você já se voltou para Deus. Isso me preocupou muito, meus irmãos.
Eu não estou falando isso aqui à toa, não. Eu passei 6 anos orando por esse estudo. Você está entendendo? Porque eu ficava pensando, uma prostituta, não estou julgando, não. Uma pessoa que vive matando, que vive roubando, que vive na droga, no tráfico. Ei, eu ficava preocupado com isso. Eu ficava preocupado com isso. E hoje a gente tem visto muitas mensagens de pessoas que estão morrendo. E outro ainda diz, o céu está esperando. O Senhor está de braços abertos para receber. Mas preste atenção, que nem todos, meus amados irmãos, me perdoe pelo que eu estou dizendo, nem todos vai ter a possibilidade de ser salvo. Quem vai ser salvo, pastor? É aquele que crê no Senhor, aquele que anda segundo a vontade de Deus, aquele que faz a vontade de Deus. Amém? Aquele que faz a vontade de Deus, esse sim. Aquele que anda segundo a vontade de Deus, ele passa sim a ser chamado filho de Deus. Agora eu quero te levar no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 49. A palavra de Deus diz assim: assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos a imagem do celestial. Preste atenção nessa noite, agora nesse versículo. Quando o homem, ele não busca Deus ainda, ele é apenas a imagem do terreno. Está dando de você entender? Quando o homem não busca Deus, ainda não se voltou para Deus, ele é apenas uma criatura. Ele não é ainda considerado como filho de Deus, da adoção. Você está entendendo? Da adoção, porque Deus nos adota como filho dele. Então, assim como trouxemos a imagem do terreno, a Bíblia está dizendo aqui, no momento que o homem se volta para Deus, ele passa a ter também a imagem do celestial. E quem é o celestial? É o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nessa noite quer que você seja a imagem celestial dele. Louvado seja o nome do Senhor. A imagem. Você está entendendo? O verso 49 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos a imagem do celestial. Como, pastor? O cristão, ele é conhecido pelos frutos. Jesus disse, pelos frutos vos conhecereis. O cristão, ele passa a ser agora conhecido pelos frutos, ele é chamado de cristão. Por que cristão? Porque ele é um pequeno Cristo, ele tem a mente de Cristo, ele se desvia de toda forma do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a imagem do terreno não. A imagem do terreno, se for no meio de um fuxico, ele vai. A imagem do terreno, se for para brigar, ele vai. Se for para desafiar os outros, ele vai. Se for para matar, ele vai. Se for para se prostituir, ele vai. Mas o que serve a Deus, não. Preste atenção, pastores, obreiros, auxiliares. Até mesmo você que muitas vezes está na plataforma pregando em adultério, em prostituição, tenha cuidado. Porque você deixa de ser a imagem do celestial, você passa a ser a imagem do terreno. Cumprindo tudo aquilo que é a concupiscência da carne. Mas é hora de nós nos voltarmos para Deus e buscarmos a presença de Deus verdadeiramente para a nossa vida, para que no dia do arrebatamento Ele possa vir e buscar um povo santo, uma igreja sem ruga, uma igreja sem mácula. Louvado seja o nome do Senhor.
Aí você pode me dizer assim: pastor, e a semelhança, pastor? Porque lá no início Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. E a semelhança, meus amados irmãos, a semelhança, ela está por vir. Ela está por vir. No momento em que nós partirmos para o Senhor, preste atenção, a morte ela tem um papel fundamental de nos levar até a presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Não se preocupe se teu irmão, se teu amigo, se teu parente morreu em Cristo. Vai chegar um dia que a morte vai entregar ele, para que ele passe a ser semelhante ao Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, eu quero aqui. Manda meu abraço para os que entraram agora. Irmã Fernandira, tá, minha irmã? Que Deus abençoe grandemente. A senhora está assistindo aí em Manaus. A Dina Moreira, minha irmã, Deus abençoe grandemente sua família. Tá, o irmão Rodrigo, aí em Roraima, que o Senhor abençoe a todos verdadeiramente. Eu estou falando nessa noite a palavra de Deus para o teu coração. Aí você pode dizer: pastor, quando é que eu vou me tornar semelhante ao Deus Todo-Poderoso? Não se preocupe não, eu vou te mostrar. É como nós estamos voltando, meus amados irmãos, às origens verdadeiras de se tornar um cristão. Agora eu quero te levar no livro de 1 João. 1 João, capítulo 3. Capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Do verso 1, vou ler desde o verso 1, para que você entenda o que é o que eu estou falando nessa noite. Nós somos, quando se voltamos para Deus, irmãos, nós somos a imagem de Deus. Assista esse vídeo todinho depois. E quando é que eu vou me tornar semelhante? Você sabe que Deus Ele é um espírito. Deus é espírito. João 4:24. E a Bíblia diz, aqui no livro de 1 João, capítulo 3, ele diz assim, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Glória a Deus, que fomos chamados filhos de Deus. Você sabe que você que serve a Deus, você sabe que você é, meu amado irmão? Você não é servo de Deus, você é filho. Você não é apenas servo não, porque o servo ele não tem herança, e você está caminhando para ter herança no céu. O servo ele tem apenas a sua indenização, a sua rescisão. Glória a Deus. Mas você é filho de Deus nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, preste atenção. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Ei, às vezes nós somos até odiados pelo mundo. O mundo não nos gosta, não. Você que serve a Deus, não se preocupe. Quando o mundo lhe odiar, porque tem um Deus Todo-Poderoso que ama você. Agora preste atenção. No verso 2, ele diz assim, amados. Você sabe o que João está dizendo? Amados, agora somos filhos de Deus. No momento em que estamos vivendo,
glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. No momento em que você está vivendo, você que busca Deus, você é chamado filho de Deus. Mas agora ele diz ainda, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Não é manifesto ainda o que havemos de ser, mas João ele continua dizendo, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Por quê, pastor? Por que nós vamos passar a ser semelhante agora ao nosso Deus? Porque assim como ele é, o veremos. Agora, por que vamos ser semelhantes? Porque Deus é Espírito. E enquanto nós estivermos nessa carne, meus amados irmãos, amigos, pastores, pregadores da palavra de Deus, analise essa mensagem. Que para ser imagem e semelhança de Deus, precisa de processos espirituais de mudança. No momento, meus amados irmãos, amigos de todo o Brasil, do mundo todo, no momento em que a trombeta tocar, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que tivermos com vida, seremos arrebatados. Nós vamos deixar esse corpo corrupto e se revestir da incorruptibilidade. Ei, nós vamos nos revestir da incorruptibilidade, porque esse corpo corrupto vai ficar. Hoje a morte está matando, mas nós vamos se revestir da imortalidade para nunca mais morrer. A morte não vai mais ter poder sobre a minha vida e a tua vida, porque nós vamos ter agora o corpo revestido da imortalidade. A morte não tem mais poder sobre o corpo de Cristo. E no momento em que a trombeta tocar, nós vamos ao encontro do Senhor nos ares, mas revestido de um novo corpo. Por isso, nessa noite, meus amados irmãos, preste bastante atenção na mensagem que foi anunciada. Por que a humanidade está gemendo? Porque tem deixado de lado o Criador, tem adorado a criatura, não tem andado mais segundo a vontade de Deus, tem deixado de lado o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Mas eu te convido nessa noite a orar por toda a humanidade que está gemendo, sofrendo, chorando, meus amados amigos. Eu te convido a orar nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos orar nessa noite, soberano e eterno Deus. Digno de toda honra, meu Deus, em nossas vidas. Digno de toda glória nas nossas vidas. O único que merece é o Senhor. E é por isso que estamos aqui nessa noite, meu Deus. Mais uma vez na Tua presença, buscando a Tua presença, meu Senhor. Quero lhe pedir perdão se falhei na roda desse dia. Quero lhe apresentar minha família, meu Deus, minha esposa, meus filhos, minha filha, meus netos, minhas netas, minhas noras, meu genro. Quero apresentar os meus amigos, as minhas amigas, dessa rede social, meu Deus. Te dou graças, meu Senhor, porque o Senhor é bom. Te dou graças porque a sua misericórdia, meu Deus, é a causa de não sermos consumidos, meu Senhor. Por isso eu quero lhe apresentar, meu Deus, a humanidade. Quero lhe apresentar, meu Deus, o país brasileiro.
Quero lhe apresentar o estado do Amazonas, que tem sido afetado, meu Deus, por essas enfermidades. Quero lhe apresentar, meu Senhor, cada irmão, cada amigo. Meu Deus amado, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Nós devemos hoje, meu Senhor, clamar ao meu Senhor, como aquela criança muitas vezes desesperada. Oh, Deus Todo-Poderoso, quero lhe apresentar os profissionais da saúde, que estão na linha de frente, meu Deus. Quero apresentar os comerciantes, toda a classe trabalhadora, meu Deus, desse país. Quero apresentar, meu Deus, todos os meus amados irmãos, amigos, que vão estar assistindo esse vídeo, meu Pai. Toma de conta, por favor, meu Deus. É mais uma noite, meu Deus, que estamos na sua presença. Nós não queremos lhe servir à toa, não, meu Deus, mas nós queremos que o Senhor nos salve. Tem misericórdia, meu Deus. Vem trazendo consolo para aqueles que muitas vezes perderam seus amigos, seus parentes, meu Deus. Traz o consolo, meu Deus, pela misericórdia do Senhor. Eu sei que o Senhor é o Espírito que consola, o Senhor é o Consolador. Por isso, meu Pai, lhe peço perdão se falhamos na roda desse dia. Peço perdão pelas nossas vidas, meu Deus, nessa noite. Toma de conta, meu Deus. Não nos deixe desamparados. Obrigado pela família que o Senhor tem me dado. Obrigado pelos amigos, meu Deus. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Não nos deixe, por favor, meu Deus, desamparados. Nos socorre, meu Deus. Nós clamamos a Ti, meu Pai. Nós clamamos a Ti nessa noite. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus. Dai uma boa noite de descanso a todos nós, para que possamos dormir em paz, acordar em paz. Sempre o desejo de Te servir, meu Deus. Olha para as autoridades desse país, meu Deus, para que elas possam Te servir, reconhecer que só o Senhor é Deus e que não há outro além de Ti, meu Pai. Por isso, nessa noite, Te agradeço, meu Senhor, em o nome de Jesus. Muito obrigado, meus amados irmãos, amigos. Deixa eu lhe dizer uma coisa nessa noite. Eu queria que você me ajudasse a compartilhar essa mensagem, a comentar essa mensagem. Eu sei que talvez tenha pessoas que não gostem de fazer isso, mas comente essa mensagem, ouça ela, que ela vai servir. E antes de você dormir, você que é pai, você que é mãe, coloca as mãos sobre a tua família, se reúne com teus filhos, tua esposa, teu esposo. Ora nessa noite nos teus filhos. Meus amigos, você não sabe o tanto que o inimigo quer destruir. Você não sabe muitas vezes o que o inimigo quer fazer da minha vida e da tua vida. Mas você tem um poder de colocar as mãos sobre a tua família e orar neles. Busca Deus por eles. Amém? Ora neles quando ele estiver dormindo. Você quer ver o que é a inocência do teu filho? É quando ele está dormindo. Da tua esposa, do teu esposo. Coloca as mãos sobre a cabeça dele, ora nele, para que você tenha um casamento abençoado, para que você tenha uma família abençoada na presença de Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias. Tem pai, tem mãe que já não sabe mais aconselhar, meus amigos. Então, por isso, em vez de aconselhar, muitas vezes ele não faz um conselho, ele só já faz um pedido. Meu filho, minha filha, eu já pedi tanto para ti. Já faz só o pedido. Mas não sabe muitas vezes abraçar o filho. Tem pais que tem vergonha de abraçar um filho, uma filha. Tem filhos que tem vergonha de abraçar o pai, a mãe. Ei, é hora de você abraçar teu pai, a tua mãe, teus filhos, teus amigos, enquanto eles ainda estão com vida. É hora de você até dar um abraço especial.
Você está entendendo? Ora com teus filhos, ora com a tua família. E Deus há de te abençoar grandemente. Amém? Quero aqui agradecer, né, ao Denner. Muito obrigado, tá, Denner? Que Deus abençoe, mano, a tua família grandemente. Ao meu irmão Rodrigo, o Denner em Manaus, né? Rodrigo, pelo que eu estou sabendo, em Roraima. O Cleonilson em Manaus. A Diana Moreira, não sei, minha querida, onde você mora, mas que Deus abençoe grandemente a tua família, tá? Grandemente mesmo. A irmã Fernandira em Manaus, tá, irmã Fernandira? Que Deus abençoe grandemente. O meu irmão Nadab, tá? Que Deus abençoe grandemente. O meu amado irmão Nélio Cruz, que Deus abençoe, meu irmão, a tua família. O William David, né? Que Deus abençoe grandemente, tá, meu irmão? A tua família. A irmã Carimel, tá? Aí na Estrada da Várzea, no município de Silves. Que Deus abençoe, irmã, a sua família, tá? O seu Roque, toda a sua família. Irmão Nadab, tá? Deus abençoe grandemente, tá, irmão Nadab, sua família. A minha irmã Nazaré Moraes Libório, que Deus abençoe grandemente, tá, minha irmã, sua família. A irmã Michele Coutinho de Melo, que Deus abençoe, tá, minha irmã, grandemente sua família. A irmã Luana, aí em Santa Catarina, tá, irmã? Deus abençoe sua família. Irmão Clenilson, já falei. O meu irmão Danilo Serrão, que Deus abençoe grandemente, tá, mano, sua família, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peço a você que compartilhe, tá? A minha irmã Patrícia Queiroz, que entrou agora, tá, minha irmã? Deus abençoe, ela com certeza está aqui na cidade de Urucurituba, tá? Que Deus abençoe grandemente a sua família, Deus proteja, livre e guarde de toda forma do mal, tá? Quero agradecer de coração todos os que nos estão assistindo e peço a você que compartilhe, tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo, comente, pode enviar nos teus grupos, que Deus vai te abençoar, tá? Deus vai te abençoar grandemente. Assista essa live desde o começo, para você ver coisas maravilhosas, tá? Que Deus abençoe a todos, que Deus te dê uma boa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado de coração, em nome de Jesus. Obrigado. Glória a Deus.